Emoção positiva, vamos lá. Avaliar os erros é bom. Eu já falei isso para vocês. Então a gente precisa avaliar aquilo que às vezes não dá certo, onde a gente errou. Tem muitas empresas grandes que fazem isso. Não sei se vocês sabem. O Google, ele faz com que as pessoas errem. Ele fala, errem, mas errem rápido e corrijam os erros. Porque eles classificam o erro como se fosse uma criança aprendendo a andar. Se a gente não cair, se a gente não tropeçar, se a gente não criar equilíbrio, a gente não aprende a andar, né? Então, avaliar os erros é bom. Só que o grande problema é que a gente pensa demais no que deu errado. A gente fica ruminando os nossos erros. Ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu não... vou dar uns exemplos mais pesados. Por que que eu não investi mais no meu relacionamento e perdi a pessoa que eu amava? Por que que eu não fiquei mais com meu pai? Agora ele está longe, eu moro longe dele, né? E a gente fica ruminando, alimentando essas ideias negativas dentro de nós, né? Por que que, ou até a questão política no Brasil está muito ruim, essa polaridade prejudica, nada dá certo, eu não vou conseguir vencer com isso. Além dos sentimentos que a gente nutre dentro de nós, né? Sentimentos em relação a nós mesmos, que normalmente produz depressão. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou um péssimo vendedor, eu não dou certo para isso, né? Então, tudo isso vai gerando um sentimento ruim e a gente vai alimentando isso dentro de nós e a gente vai ficando cada vez com emoções mais negativas, mais deprimido, mais ansioso, tá? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas notícia que vende é notícia ruim. Já ouviram isso? Eu imagino que já. Eu sempre discuto. E por que que isso acontece, tá? Por que que a gente tem essa tendência a pensar demais no que deu errado? Isso é uma coisa que vem dos nossos ancestrais, vem lá da pré-história. Então, os seres humanos, a gente somos seres que sobrevivemos à Era do Gelo, né? A gente teve uma Era do Gelo e a gente sobreviveu a isso. A gente sobreviveu a isso graças à nossa capacidade adaptativa. Então, antes da gente viver a Era do Gelo, tá? O que que a gente tinha? Dois tipos de seres humanos, vamos pensar assim. O ser humano otimista e o ser humano pessimista. O ser humano otimista acordou uma manhã, olhou lá para fora e pensou: nossa, que dia lindo, né? Acho que vou desfrutar, vou deitar e vou pegar um pouco desse sol, vou comer umas frutinhas e esse dia vai ser maravilhoso. Esse era o otimista. O ser humano pessimista, ele olhou e falou: tem umas nuvens estranhas ali. Os animais estão correndo para um outro lugar. Alguma coisa vai acontecer, vai dar errada. Eu preciso coletar comida. E aí vamos imaginar que no dia seguinte veio uma grande nevasca. Quem que sobreviveu? O pessimista. Quais são os genes que a gente herdou? Os genes dos pessimistas. Por isso que a nossa tendência mental, muitas vezes, é olhar para o negativo e dar mais atenção para o negativo. E olhar menos para os aspectos positivos que a gente tem. Então, só que nesse nosso mundo atual, se vier uma grande nevasca, né, poucas pessoas vão morrer. A gente está muito protegido hoje. A gente não tem nenhum animal que vai caçar a gente na rua e que vai matar a gente. Então, essa sensação de ansiedade, nos dias atuais, ela é prejudicial para nós. Lá atrás, ela funcionava super bem. Só que a gente herdou todos esses genes, né, que a gente tem hoje, que vai fazer com que a gente olhe para o mundo como um lugar horrível. E não é verdade. A gente está criando essas ilusões e alimentando isso dentro de nós, e isso vai fazendo com que a gente fique pior. E a gente tem outros agravantes nos dias atuais. A velocidade das mudanças, as redes sociais, né? Tudo isso gera ansiedade em nós. Todas as comparações que a gente faz com as outras pessoas gera ansiedade em nós e a gente se sente pior, né? E faz com que a gente acabe nutrindo mais sentimentos negativos dentro de nós. Então, para a gente ter mais emoção positiva, o primeiro ponto é que a gente precisa aprender a pensar mais no que deu certo. A gente precisa olhar para aquilo, para os nossos acertos, precisa olhar para aquilo que está funcionando, para os meus sucessos. De novo, lá nos 5 pilares, olhar para as minhas realizações e ficar feliz com elas, vibrar com elas, comemorar pelas minhas realizações. E saber saborear esses sentimentos, saborear esse orgulho que a gente tem de nós
compartilhar esses sentimentos com as pessoas que a gente ama, isso vai produzir bem-estar em nós. E aí eu queria fazer um exercício com vocês. Não sei se todo mundo tem papel e caneta. Como hoje é sexta-feira, eu queria que você... Exercício das 3 bênçãos, tá? Eu queria que vocês pensassem no que deu certo na vida de vocês essa semana. E do lado, vocês vão escrever por que isso deu certo. Podem fazer, vou lá dar 2 minutinhos, pensar, quem quiser pensar, quem quiser escrever, né? Só pensar já ajuda. Escrever eu acho que é melhor, tá? Faz com que a gente internalize mais as coisas, mas fica a critério de cada um. Então, o que deu certo nessa semana e por que isso deu certo? Gente, esse exercício é uma coisa legal para vocês até fazerem diariamente, mas aqui eu estou deixando uma recomendação que nos dias que forem ruins, vocês fazerem esse exercício. Pensar naquilo que deu certo no mês ou nos últimos 5, 6 dias, porque às vezes a gente está num momento mais difícil, né, mais com uma serotonina mais baixa. A serotonina é um dos hormônios neurotransmissores da felicidade. Então a gente está num dia pior, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar feliz, isso é um pouco natural. Mas nos dias que a gente não está tão bem, esse exercício é um exercício legal da gente fazer, porque mostra para nós o quanto a gente é capaz, o quanto a gente consegue fazer, o quanto a gente consegue realizar. E porque quando a gente está mal, a gente tem um olhar mais negativo sobre nós. E esse exercício ele faz com que a gente tenha um olhar novo sobre a gente e faz com que a gente possa perceber as nossas qualidades, os nossos sucessos, as nossas realizações e consiga mudar o nosso estado de humor para um estado de humor um pouco mais positivo.